Ao vivo, boa noite, bora conversar. Bom, eu preciso antes, né, eu sempre inicio aqui falando um pouquinho do meu convidado, da minha convidada, né? Ela faz parte desse projeto, eu não tenho como falar do Bora Conversar e não falar também dessa minha convidada, né? O Bora Conversar, ele começou no início, eu não perguntei, eu vou falando, como sempre, apressado, afobado. Deixa eu falar uma coisa aqui, vem cá. O áudio tá bom? O vídeo tá bom aqui? Vocês, por favor, quem tá chegando, eu tô vendo que o Edu tá aqui, meu querido, um beijo. Cláudio, um beijo. Me avisem se o áudio tá bom e se o vídeo tá bom, tá? Deixa eu retomar. Quem acompanha aqui sabe que eu faço isso, né? Eu vou falando. E a Cris, ela chegou num momento em que a gente estava ali, não sabia que rumo, o que fazer. E eu lembro que era o jornal da Leilane Neubart. E a Cris apareceu e eu estava em casa, inseguro, com medo. Ela falou, ela explicou, gente, tem que ficar em casa por isso, está acontecendo isso. Aquilo me acalmou. Eu fui imediatamente na rede social dela e falei, Cris, prazer, que bom estar falando com você, você está sendo farol nesse momento. Logo depois ela apareceu também na Maria, no estúdio na época, né? A Maria Beltrão, que hoje é de casa, apresentava o Estúdio I. E ela participava também ali ao vivo e foi sendo esse alento nesse momento tão difícil, né? Nasceu o Bora Conversar. Logo no início, acho que a Cris foi uma das primeiras convidadas, né, Cris? Ela esteve aqui e nós falamos da saúde mental no enfrentamento da pandemia. Não foi fácil enfrentar, né? Mas ela esteve ali com a gente, esteve firme e forte. Depois ela voltou para falar no mesmo ano sobre a importância da vacina, de se vacinar. Olha, colocar em xeque se vacinar. E aí nós falamos de vacina sim e bom senso também. Bom senso este que muita gente não encontrou até hoje. Mas isso aí é um outro capítulo. E hoje ela está aqui para falar sobre um assunto que eu venho me perguntando desde a semana passada, que eu fiz uma pergunta, né? Existe chave para a felicidade? Como é que você coordena? O que você acha que é felicidade para você? Eu acho que é um movimento muito, e aí a Cris vai me corrigir daqui a pouco, é um movimento muito nosso, de cada um, é seu, é meu, de como é que você escolhe a partir do momento que você acorda. Porque é óbvio que tem gente que sai de casa e diz assim, gente, essa pessoa não está buscando fazer o dia dela melhor, ser um dia com harmonia. Por quê? Eu acho que quando você olha para o outro, né, você enxerga o outro e está ali na tal da gentileza, né, na educação do bom dia, de você escutar, né, de você às vezes só escutar. Você já parou para pensar? Às vezes a gente está tão atribulado dentro do nosso dia a dia, da nossa correria, e é tão bom quando você encontra alguém que te dá um sorriso, que simplesmente te escuta. E às vezes nem é um amigo. Que bom seria, que bom é quem tem, né? Que preserve, que regue todo dia com muito amor e com muito carinho, que tem seus amigos. Porque eu, de novo, vou me colocar nesse lugar. Eu tenho pouquíssimos amigos, mas eu não sei o que seria da minha vida sem eles. E muito da minha alegria, da minha felicidade, eu vou incluir os meus amigos. Porque ontem eu encontrei com uma amiga minha querida, Elaine, e a gente às vezes fica querendo se ver, mas aí eu tenho alguma coisa para fazer. Eu falei, não, a gente tem que se ver, vamos nos encontrar, nem que seja para a gente conversar um bocadinho. E é mais ou menos o que a Cris fez hoje, né, Cris? Ela estava viajando, estava em São Paulo. Eu vou deixar para ela contar, eu vou botar ela aqui para dividir tela comigo. Eu quero agradecer a todo mundo que está chegando. Quem quiser fazer pergunta, comentar. A minha pergunta de hoje é: existe chave para a felicidade? Pode responder aí que eu vou colocar aqui você na roda comigo e com a Cris nessa próxima hora. Deixa eu botar a Cris aqui comigo. Aí que ali vai chegar. Lá de chegar. Suspense, né? Que o Instagram faz, mas ela chegou. Aí. Fábio! Coisa boa! Oi, minha querida. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. Eu escutei você falando, né? E 3 anos já, né? 3 anos. Muito bom. Parabéns
pela tua presença na rede. Que bom, né? Que a gente se descobriu. Muito obrigada pela confiança de dividir esse espaço aqui junto com seus amigos, enfim. Mas vamos embora conversar. O tema é muito bom. Estou aqui. Já tomei banho, sentiu o perfume aí? Tá cheirosa, tá linda. Eu começo a falar, Cris, e vou emendando um assunto, mas eu te apresentei, não, né? Eu acho que eu nem te apresentei. É amigo, né? Amigo é de casa, mas eu não falei que a Cris é amiga de casa. Mas eu preciso dizer aqui para nossa galera que Cris é palestrante, ela é mentora, é pesquisadora da UFRJ, é enfermeira, é nossa amiga. É É nossa isso. amiga. É isso. Isso, né? O que você tem feito nas suas redes, Cris, em especial no seu Instagram, eu acho que é isso. Você emana para a gente coisa boa. Eu falei para você isso no início da pandemia, mas em vários momentos eu comentei isso com você, né? Tinha dias que eu não estava bem, dos nossos altos e baixos, faz parte, mas aí eu estava, aquilo mudava. Eu acho que é isso, né? É o ouvir, o escutar o outro. Simplesmente, às vezes, você escutar. Né? Eu lembro que você abriu a sua live, abriu aí a live, falou um pouquinho com a gente, uns 5 minutinhos. Eu te escutei, aquilo me fez um Que bem. E eu acho bom. que é quando você tem esse lugar para o outro. Eu vejo muita gente que vai se colocando. Eu estou mal, as coisas não dão certo para mim. Você vai se colocando. Para um pouquinho, olha para o outro, escuta o que o outro tem para te dizer. Eu acho que eu tenho feito isso e tenho feito muito bem, Cris. Que bom. A pergunta, né, que eu tenho feito, e antes de fazer essa pergunta, como é que você foi se debruçando sobre esse tema, sobre esse assunto, e você quis depois decidiu compartilhar ele com a gente? Como é que isso foi acontecendo com você, esse movimento? Fábio, você mesmo, né, dando aí boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente, que está se chegando, você mesmo colocou como a gente se conheceu, né? E a gente se conheceu no meio de uma pandemia, no momento que a vida estava um pandemônio, né? Que a gente não tinha noção nenhuma do que ia viver. E foi ali que a gente se conheceu. Então, veja que é no meio de situações duras, né? Foi ali num momento de angústia, num momento de uma emoção não positiva, que a gente se encontrou, que a gente encontra potência. E eu falo isso com muito cuidado, porque eu não estou aqui romantizando de jeito nenhum o sofrimento. Mas a gente pode viver, e a gente vai viver o dia a dia nosso com muita dor, com muito luto, com muita luta, né? E quando a gente fala de luto, a gente está falando de perdas de todos os tipos na vida. Então, quando a gente passa por isso, a gente passa, leva aprendizados, leva dores, transforma essas dores. E o meu mestrado, quando eu fui estudar como que as enfermeiras sofriam no trabalho, foi exatamente no incômodo de estudar o sofrimento que eu falei, mas espera aí, deixa eu ver o que esse sofrimento é. Se é uma emoção primária, que é como se chama, qual é a outra emoção primária que eu tenho? Eu tenho alegria. Então, falar de felicidade é a gente tomar cuidado, que não é para eu falar de felicidade o tempo todo. É eu falar de felicidade no contexto da vida, que tem uma trajetória, para que eu não me deprima, porque nenhum extremo é bom, nem a euforia e nem a depressão. E foi a partir daí que você vê a pandemia, quando a gente pega, né, o relatório mundial de felicidade da ONU, do ano passado, o relatório trouxe que um dos sentimentos que mais aumentou nas pessoas, em todos os países do mundo, foi da benevolência. Ajudar ao outro, ver que o outro está passando por dificuldade e ajudar. E a benevolência é um sentimento positivo que está relacionado com felicidade. Então, foi a partir daí, né? A partir de estudar o cotidiano, as dores do dia a dia. Mas espera aí, como é que eu faço para passar, superar e, aí começar a descobrir também felicidade. Daí é que isso apareceu de uma maneira mais organizada, digamos assim. Mas quando você foi se debruçar sobre esse tema, né? Foi estudar ele. O que esse movimento fez com a Cris? A Cris antes e a Cris de
hoje, de agora? Fábio, eu acho que é muito bom quando a gente tem consciência. Já me perguntaram, né? No meio do caminho, eu fui buscar estudar e existe ciência, né? Quando você pega tanto pela sociologia, psicologia, economia, filosofia, todas essas ciências olham para a felicidade. E eu fui buscar a formação, eu me certifiquei, eu sou uma profissional certificada em felicidade, e já me perguntaram, então você é mais feliz por isso? Eu vou te dizer que eu sou mais consciente das coisas que eu vivo, né? E aí eu sou mais consciente tanto do meu cansaço, da minha tristeza, da minha alegria, para não entrar em desespero, para ter mais consciência, inclusive, das estratégias que eu posso ter para transformar exatamente esse sofrimento que é do dia a dia, que é natural, como que eu transformo isso em aprendizado, como que eu conecto isso com o meu propósito de vida. Então, estudar felicidade veio para mim no contexto da pandemia, veio para mim num contexto que no meio da pandemia eu tive câncer de mama. Então, veio num contexto de caramba, olha quanta coisa está acontecendo. E aí, ao invés de eu perguntar por quê, é para quê? O que eu faço com isso, né? A gente nasce, todo mundo sabe que vai morrer, só não sabe o dia. Então, peraí, nesse meio do caminho, com tanta angústia e incerteza, então, estudar felicidade, eu acho que me deu mais consciência e me ajudou muito mais na potência daquilo que eu gosto de fazer, que é literalmente ajudar as pessoas, seja no trabalho, na academia, aqui falando com você, mas de alguma forma contribuir para uma vida melhor das pessoas. Então, essa consciência veio com esse estudo, sim. E você sabe, aí assim, eu tenho, é muito recente, eu sou um cara muito tá diminuindo com a idade, viu? Eu sempre fui muito reativo, sabe? E ser reativo demais nem sempre é bom, né? Eu acho que ser reativo nunca é bom. Porque às vezes você está até com a razão, mas você acaba perdendo quando você é muito reativo. E eu tenho me questionado muito quando vai acontecendo alguma coisa no trabalho, nos relacionamentos. A primeira pergunta que eu me faço é: isso vai mudar o que na minha vida? Vai valer a pena eu acabar com o meu dia ou com algo que eu queria fazer, que eu estava tão bem, eu vou deixar isso entrar e mexer no... Por quê? Eu sempre estou aprendendo a fazer essas perguntas naquele momento da reação, e aquilo vai me acalmando, aquilo vai falando. Esse cara, daqui a pouco você vai embora. E entra exatamente naquilo que você estava falando. A gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui, né? É uma certeza. E por que tem que ser ruim? Então, eu tenho feito muito esses questionamentos e tem dado certo, Cris. É um Por exercício, isso. né? É um exercício. Então, tem um livro que eu estou lendo, O Cérebro do Buda. A gente tem, existe, isso é explicado pela neurociência, a gente tem a chamada neuroplasticidade. Então, quanto mais você aplica o seu cérebro para um tipo de exercício, seja lógica, aprender uma língua ou o que for, você vai desenvolvendo habilidades, né? Então, a gente nasce para defesa. A gente nasce com o instinto de se safar de riscos. Então, o tempo todo a gente está em atenção. O meu trabalho é o tempo todo procurar problema. Como que eu posso transformar e fazer melhor? Então, isso é um viés de pensamento. Mas quando a gente começa a se dar conta disso, a gente pode ter essas práticas, né? Quer sejam as práticas da gentileza, o se dar conta. Eu gosto muito da frase o dar-se conta. Então, quando você se dá conta da sua reatividade, isso te ajuda. Você para, não, peraí, eu estou sendo reativo. Quando eu sou reativa, eu nem estou experimentando. Então, deixa eu entender, mas sem se violentar, sem violência contra você. Então, é importante essa consciência. E aí, a gente, do mesmo jeito que faz exercício para o músculo, a gente faz exercício também para o cérebro, para a emoção e para as coisas boas. É exatamente isso. É como você falou. Peraí, eu já percebi a minha reatividade, então deixa eu experimentar, deixar um pouco de lado. É exatamente isso. E por que as pessoas associam sempre? Você vai perguntar, a maioria vai falar sempre isso. Não sei se está mudando, Cris, mas associam a felicidade ao dinheiro. Pois é, você sabe que isso é uma polêmica enorme, né? Porque ao mesmo
ao mesmo tempo que associa, existe também o outro extremo, né? A gente, aliás, vive nas... Quando as discussões são extremas, é mais fácil, né? Que não tem debate. É A ou B. O complicado é o meio do caminho. E eu tive no mês de março, no começo de março, saiu uma entrevista minha que eu dei para o estado de São Paulo, onde eu falei que precisa de dinheiro para a felicidade. E eu recebi de tudo quanto foi tipo de manifestação. Porque, é claro, isso eu quero deixar assim, aonde eu vou, eu repito essa frase. Nem todo o dinheiro do mundo, Fábio, e todos que estão aqui com a gente, nem todo o dinheiro do mundo traz de volta a vida de alguém que a gente ama e se foi. Nem todo o dinheiro do mundo é capaz de curar uma doença incurável. Mas o dinheiro, na medida certa, te dá acesso ao tratamento, a cura se houver, e se não houver, a morte digna. Então, a gente precisa falar de dinheiro, e o problema não é o dinheiro. O problema é como a gente se relaciona com o dinheiro. Então, de um lado, o dinheiro, ele não traz felicidade, porque ele não compra o amor, o sentimento, a saúde, ele não compra a tua paz de espírito. Por outro lado, não adianta eu te dizer, medite, caminhe, se você... Opa, voltou. Mantenha a sua cabeça em mindfulness vazia, se a tua barriga está vazia, se você não tem um teto. Então, é muito importante que exista, sim, o dinheiro, porque a gente vive num regime capitalista onde as coisas são consumidas pelo dinheiro, onde o trabalho é remunerado em boa parte pelo dinheiro. Existem outras formas de remuneração. Então, a gente precisa falar de dinheiro. E esse é o primeiro caminho. Até para eu entender como que o dinheiro pode me ajudar no meu caminho para eu me realizar, eu preciso falar. Esse é o grande ponto. Então, não dá para dizer traz ou não traz. É entender como a gente se relaciona com o dinheiro. Antes de eu continuar, entrou uma ligação para você, foi isso? Foi. Aí eu parei aqui. Foi isso. Mas está tudo bem Tá aqui? dando... Não, eu estou te ouvindo, mas fica parecendo, tá tendo um intervalinho. Eu estou te ouvindo perfeitamente, mas você fala, você termina e a sua voz continua. Vou perguntar Você quer que eu para a galera. desconecte e volte de novo? Vamos Vamos tentar? perguntar para a galera. Vamos perguntar para a galera. Tá tudo bem aí para vocês? Senão a gente desconecta e volta de novo. O Beleza. que vocês acham? Vamos ver alguém Vamos ver o responde que aqui. E eu tô bem para você, né, Cris? Para mim tá perfeito. Eu continuei aqui com esse delay para você? Comigo ainda continua um pouquinho. Bom, ninguém reclamou? Cris, não, mas ninguém reclamou, vamos continuar. Eu tô Ó, alguém te falou ouvindo que tá bem. tudo bem aí, ó. Não, tem gente que tá falhando. De novo. Eu vou desligar e volto. Vou desligar Tá, e volto. Peraí. tá bom, Peraí. tá bom. Cris vai sair e vai voltar, tá bom? Porque o que aconteceu? Durante o nosso papo, não, ouvindo, mas vocês, eu não sei como é que tá para vocês em casa, mas aqui comigo ela fala, aí ela termina a fala dela, né? Mas eu continuo escutando ela falando, entendeu? Foi assim que entrou a ligação para ela. Mas ela vai voltar. Eu queria pegar o gancho, quando ele estava falando dessa questão do dinheiro, também não sei se vocês já perceberam isso, né? Gente tem uma condição financeira muito boa e que você, tão logo se aproxima, você percebe que aquela pessoa ela não é feliz dentro daquilo, né, que ela vive. E você vê pessoas, e aí eu não estou nem fazendo aqui, isso aí é conversinha fiada. Não, eu estou dizendo que é o que a Cris falou. A forma com que você enfrenta, né, o que é a questão financeira, o que é o dinheiro. Né? Gente que, de repente, vive num lugar muito mais humilde, eu sei porque já convivo, e infeliz da vida. Então, assim, é muito dentro do que é felicidade para você, né? Mas o que você associa
estar feliz, né? O dinheiro é o que a Cris está falando aqui o tempo todo. Ele aumenta as suas possibilidades na vida, não tenha dúvida disso, ninguém vai ser hipócrita. Mas dizer que vai resolver, que é tudo, mas não é mesmo, porque eu não compro amizade, não compro amizade, não compro amor. Que triste deve ser, né? Eu jamais quero viver uma relação e saber que a pessoa está comigo, porque eu tenho dinheiro. Isso passa longe de ser felicidade. Deixa eu ver aqui, Cris voltou. Vamos lá, será que melhorou aí para você? Agora tá ótimo. Vamos embora. Tá ótimo. Então, vamos embora. Cris, quando você saiu, eu estava falando exatamente sobre essa associação, né? Eu vejo gente que tem dinheiro e que não é feliz. Você começa a conversar com ela, você nota uma amargura, você nota uma tristeza. Você diz assim, ué, ela tá cheia de dinheiro? Cadê? Tem casa aqui, casa ali, casa de... E cadê a felicidade? E pessoas que de repente, não têm essas possibilidades, estão lá numa casinha mais humilde, mas é de uma alegria, é de uma receptividade com todo mundo. Como é que você equilibra isso, né? Como é que você conecta isso? É como você encara o dinheiro, né? Veja como é que os extremos são complicados. Você falou dinheiro em abundância demais. Quantas famílias a gente já não viu morte por disputa de herança? Dinheiro em escassez, quantas famílias a gente já não viu se desfazerem porque não sabe quem é que vai trazer o alimento, o que que vai cortar, o que que vem primeiro. Então, volta, né? Eu acho que deve ter dado aí para passar, mas volta. A questão é a relação. Eu outro dia estava vendo uma matéria que saiu sobre um gari, que ele trabalha, ele varre a rua e ele pega as flores que caem no chão e ele desenha um coração e um sorriso, por exemplo, no carinho das pessoas. O salário de um gari, se a gente for querer fazer uma relação, mas quem ganha mais é mais feliz, esquece. O Guaraná, que é esse gari, ele consegue encontrar no trabalho dele um propósito para além de limpar a rua. Eu não conversei com ele, mas eu tenho certeza que a matéria que foi feita, a visibilidade que foi dada ao trabalho dele, o reconhecimento, as pessoas que passam, reparam e sorriem para ele com aquelas flores desenhadas, com certeza isso volta para ele que, em alguma medida, a partir do trabalho, consegue uma condição mínima digna de vida. Então, esse é o ponto, né? Dependendo, por exemplo, do município que você está no nosso país, você vai ter programas de inserção social mais ou menos efetivos que vão dar, por exemplo, uma condição de habitação, uma condição de transporte. E você está falando do mesmo salário mínimo. Então, não tem uma conta única. O importante é que a gente tenha as condições de dignidade humana garantidas. Essas tem que ter. E é isso, né? Quando a gente fala, e eu quero sempre trazer a mensagem, não dá para romantizar a pobreza. Não dá para romantizar que eu não preciso de dinheiro para ser feliz. E sob esse discurso, manter a desigualdade social, sob esse discurso, não acolher aquela pessoa que tem necessidade, sim, de dinheiro e de sustento. Essa é a minha provocação, né? Então, é não romantizar, é entender como a gente se relaciona. E aí, veja, é tanto no meu papel individual, mas no meu papel social também. A felicidade, ela não é alguma coisa exclusivamente individual. Eu só posso ser feliz se eu estou na coletividade. Isso se conecta, inclusive, com o meu propósito de vida, né? Eu ver alguém passar fome na rua, estou feliz? Eu não estou. Eu posso resolver dando comida para aquela pessoa, sai dos meus olhos, mas eu sei que tem gente que continua passando fome. É o teu trabalho. O que você faz no teu trabalho para ajudar essa coletividade? Porque um dia eu posso estar nessa situação. E é essa solidariedade, então, falar em felicidade é o tempo todo. Puxar pelo coletivo para que a gente propicie condição de
solidariedade, e aí a gente tem a experiência no indivíduo com dignidade para ser feliz. Acho que esse é o grande contexto aí que a gente pode falar de dinheiro e de felicidade. Seguindo ainda isso que você está falando, você falou aqui, eu lembrei, eu trabalho hoje numa instituição que cuida de crianças com doenças raras. E assim, a gente lá não tem um grande patrocínio, então a gente trabalha pra caramba. Eu quero trazer mais visibilidade para esse assunto, eu percebi que é um tema invisível. Você pesquisa, você vê pouca gente falando. Outro dia saiu uma matéria que é um menino de 23 anos, que está debruçado sobre doenças raras, saiu do país, foi estudar em outro lugar, esqueci o nome do lugar que ele foi estudar, Cris. Depois até mando para você a matéria. Fiquei encantado com ele, fui lá no LinkedIn e falei, vem aqui no Refazer, vem conhecer a gente, porque a gente precisa de visibilidade, mas a questão não é essa. Eu fico muito próximo das famílias, sabe? E aí, esse negócio de felicidade, de mudar seu dia, e muito daquilo que você se doa para o outro, e para mim o maior reconhecimento que eu posso ter, não sei quanto tempo vou ficar lá, mas eu acho que eu já tive, que é esse carinho das famílias. Aí, de vez em quando chega uma mensagem, ou uma foto de uma criança, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo que você faz pela gente. Isso não tem como não ficar feliz. Isso dinheiro não paga. Então, eu acho que é você ter a consciência do seu trabalho, e é o que você falou, junto ao coletivo. Né? Essa mola transformadora, que é o que eu acho que vale a pena. Sem dúvida. Mas eu quero entrar numa outra coisa que eu tinha que falar isso. Você foi começando a falar e eu lembrei deles. Eu falei, não, vou falar. Cris, mas tem uma outra questão, e que você também aborda muito bem, e que as pessoas questionam muito. Dá para ser feliz trabalhando, fazendo aquilo que você não gosta? Não, não dá. Vou direto ao ponto? Não dá. Aí, veja, né? Sem romantizar, né, Cris? Sem romantizar. Aí, vamos lá. Mas isso é até quando a gente estuda felicidade no trabalho, existem alguns fundamentos. O propósito, aquilo que faz você levantar da cama. Se você está conectado com o propósito de onde você trabalha, das pessoas que estão à tua volta, você engaja, é o segundo pilar. Se você está engajado, você vai passar por problemas, tendo aprendizado, com uma outra habilidade, isso é desenvolver a sua resiliência, que é o terceiro pilar. E o último pilar é a gentileza, que é a chave para que você se relacione e consiga trabalhar em equipe, descobrir soluções e seguir adiante. Uma das coisas que a ONU traz, todos os estudos sobre felicidade trazem, a psicodinâmica do trabalho traz, é que o trabalho sempre vai ter tensões, sempre vai te trazer cansaço. Mas você vai se realizar na medida em que o trabalho é a livre escolha. Agora, é claro que tem gente que pergunta, não, eu tenho que trabalhar em algo que dê dinheiro. A gente vai conseguir dinheiro, óbvio, né? Você tem, talvez, né, algumas profissões que vão mostrar para você segmentos, faixas salariais, mas você desenvolve carreira dentro de formações diferentes. E você vai se desenvolver, e você vai se aperfeiçoar, e você vai inovar, e você vai transformar. E daí você pode, inclusive, ter um melhor retorno financeiro ou mais feliz você tiver com a sua opção. Tem um trabalho nos Estados Unidos que mostra que 60% das pessoas hoje estão buscando mudar de trabalho porque estão infelizes. Então, você perde produtividade, você perde que a pessoa entregue o melhor. Agora, se eu tenho um trabalho, né? Hoje, eu trabalho numa empresa, já vi aqui que tem pessoas que trabalham comigo, sem nenhum glamour, eu trabalho no suporte à limpeza hospitalar. Vamos falar assim. Ninguém
Ninguém nasceu com um sonho de que eu vou ser faxineiro para limpar chão de xixi, cocô e vômito o dia inteiro. Ninguém nasceu com esse sonho. E a gente vive numa sociedade que ela mostra pra gente que o sucesso vai vir se você for médico, engenheiro e advogado. E tudo no masculino. Então, a questão é como que a gente encontra, às vezes, na oportunidade que a gente tem, um sentido para aquilo, para que a gente se engaje, para que a gente transforme. Então, ao invés de eu estar num lugar limpando xixi, cocô e vômito em banheiro de hospital, eu percebo que eu estou levando saúde, acolhimento, que eu estou levando limpeza a alguém que está doente e que está precisando de mim. Isso muda a maneira que eu me percebo naquele trabalho. E isso, inclusive, pode me dar forças para que eu me engaje, por exemplo, para evoluir na carreira, para evoluir no estudo, para dar uma condição para que o meu filho possa escolher. E a partir daí, quando eu encontro uma conexão com o meu trabalho, né, a gente consegue dar sentido e ser feliz. É uma coisa que os estudos mostram. Qualquer trabalho que seja tarefeiro, repetitivo, cansativo, ele tende a não te dar prazer. Você vai ficar feliz se eu te der 1 milhão no primeiro mês, para ficar dobrando papelzinho. Daqui a algum tempo, você não aguenta mais dobrar papel, porque isso não requer nenhum esforço, isso não requer nenhuma invenção, isso é ser tarefeiro. Até onde você vai estar feliz com aquele dinheiro? Mas aí você começa a conectar. Peraí. Então, esse dinheiro, como é que eu aplico? Como é que eu uso para transformar o meu trabalho? Ou como é que eu uso isso para mudar a minha vida ou a outra de alguém? Então, ser feliz no trabalho, primeiro, é livre escolha. E nesse momento onde, infelizmente, a gente tem visto denúncias de escravidão, tem que se falar nisso. O trabalho tem que ser livre, tem que ser digno, não pode ser precário. A partir daí, tudo mais é a gente se conectar com o propósito e, se não estiver satisfeito com ele, que a gente possa pensar em mudar, sim, transformar, ter outra carreira, mas conectando de alguma forma com algum propósito, ainda que seja da transformação. Acho que essa é a mensagem geral que a gente pode falar de felicidade e trabalho. Não sei se ficou claro aqui, Fábio, sai falando. Ficou, e eu vou dar um exemplo. De novo, Cris, eu já te falei isso, né? Você desperta isso na gente. É gatilho. Eu tive um agora, falei, e tem mais um. Quando você falou isso de trabalhar e encontrar felicidade naquilo que você está fazendo, eu fiquei desempregado uma época, e eu já estava formado, mas não estava aparecendo nada. E aí me apareceu uma vaga para ser bilheteiro, vender passagem. E lá fui eu. Não tenho medo de trabalho, é digno, fui lá. Falei, mas caramba, como é que eu vou ficar aqui e fazer? Porque eu sempre me questiono. Eu falei, não, eu não sei ficar mal-humorado, eu não sei ficar irritado, não dá, não combina comigo. Aí eu falei, cara, aqui eu tenho histórias de vida, são pessoas que estão circulando, estão viajando. Eu falei assim, vou fazer um estudo aqui de casa e vou sair daqui um profissional muito melhor para o próximo lugar que eu for. E você levou o aprendizado dessa sua situação, você com certeza fez um trabalho de um jeito diferente e alguma coisa aconteceu que você passou dessa e foi para outra. E aquele trabalho foi digno e te trouxe teu sustento que você precisava. Então, a gente está falando aqui, primeiro, da dignidade, não ao trabalho escravo. O trabalho tem que ser digno, tem que ter seguridade emocional, inclusive. E a partir daí, conectou com o propósito, você começa a transformar a sua vida, inclusive a mudança. Essa é a ideia. E essa felicidade que está a todo momento exposta, e aí vai muito mais também daquilo que você segue, daquilo que você olha na rede social, e a frustração, quando você vê que aquilo está tão distante de você, daquela casa perfeita, daquele casal margarina, né? Aquele casal que não existe, ou que pelo menos a gente não é bem assim no nosso dia a dia. Como é que para essas pessoas, o que a gente fala, Cris? O que a gente pode falar
para essas pessoas? Olha só, a felicidade ela muda ao longo do tempo, ela muda na cultura, né? E a felicidade ela está muito ligada ao ter alguma coisa. Eu tenho o lançamento. Ah, esse grampeador aqui é o da última moda. Então eu estou feliz porque eu tenho ele. Amanhã lançou outro grampeador. Ah, não estou mais feliz porque eu já quero outro. A felicidade instagramável, né? E quantas vezes a gente vê, né, os casos aqui de pessoas que suspendem as atividades da rede, né? Vamos falar aqui dos artistas que a gente sabe que ao longo da vida perderam suas vidas, atentaram contra suas próprias vidas. Então, quando a gente fala do instagramável, a gente precisa ter consciência de que tudo que a gente está vendo aqui tem muito filtro. Então, é olhar, mas é como você falou, primeiro, para a gente não frustrar, para que a gente não busque alguma coisa que às vezes não está no nosso alcance, e também para a gente entender qual é o limite que a gente bota nessas redes sociais, né? Qual é o limite que eu dou, qual é o poder que eu dou para essa telinha dizer o que eu tenho que fazer para ser feliz. Eu acho que isso é uma mensagem importante que fica aqui falando de rede social. Eu me peguei, ó, o Cláudio me fez uma pergunta aí, eu falei, Cláudio, não acabou não, meu querido. Inclusive, essa pergunta que você fez aí é a última pergunta que eu vou fazer para a Cris. A gente vai fechar o nosso papo. Está acabando, o papo bom é rápido. Está acabando, mas vai ser a última pergunta. Eu quero pegar aqui, o Daniel, ele falou, muitas pessoas se apegam em bens materiais e às vezes não é tudo. Exatamente o que a gente está falando aqui, Daniel. É isso. Terezinha, essa você conhece. Sorria quando tiver vontade de chorar. Mas chora também. Deu vontade de chorar? Chora. Deixa chorar, sai meleca, fica toda vermelha, descabela, chora. Chorar faz bem. Aí depois vai vir o sorriso de alívio. A gente chora de felicidade também. Então, o choro faz parte. Eu fiz uma chamada, né, antes da gente entrar, e aí tinha colocado o filtro. Usei o filtro do Instagram. Fiquei bonito. Falei, caramba. Ao mesmo momento que eu fiz isso, eu voltei para a realidade. Não sou eu. Por quê? Aí eu fiz outra chamada e falei assim, ó, esse aqui sou eu. Tem uma luz que a gente também não quer que há, né? Não está tudo perdido. Mas esse sou eu. Aquele não era o filtro. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? E sempre estar se questionando para você não ir para um lugar que não vai te levar e não é você. Não é isso aí. Não é você. Isso aí. Você não se permite, né? Mas agora, Cris, a gente fechar o nosso papo assim com chave de ouro, que foi uma delícia, não tem nem como te agradecer, sempre conectada, ligada. A gente está se devendo, já está feio a gente não se encontrar pessoalmente, já está feio. A gente vai ter que fazer uma live, porque as pessoas ficam assim, mas você vai falar com a Cris, não encontrou com ela ainda? Eu falei, calma, não tem só a hora. A gente vai fazer uma live no nosso encontro, pode ter certeza. Fiquem tranquilos. Mas a pergunta do Cláudio, que eu também deixei para a gente fechar, felicidade e a espiritualidade, a fé, elas são aliadas? Podem ser aliadas? Tem tudo a ver. E aí, eu vi aqui o comentário que o Cláudio deixou. Gente, falar de felicidade tem muitos aspectos para a gente olhar. Não sei se é adequado, mas eu vou misturar aqui. Vai gerar polêmica e eu não quero entrar na polêmica, mas vou misturar os assuntos. A gente está acompanhando aí nesses últimos dias a repercussão do Dalai Lama, que é um grande líder espiritual, numa situação, no mínimo, abominável, nojenta, da abordagem dele com uma criança, né? Por que eu estou trazendo isso para falar de espiritualidade? Porque as religiões, né, se matam em nome de Deus. A igreja queimou pessoas em nome de Deus. Você tem, infelizmente, dentro das igrejas, quantos casos de pedofilia, quantos casos de violência. E isso acontece em todas as organizações humanas. E a religião, ela é uma organização humana, tá?
Veja, todos os ensinamentos, né? Quando a gente fala de religião, existe até aquela frase, né? Todos os caminhos levam ao Pai. Algumas pessoas acreditam, outras não, depende até do Pai, de como você imagina, né? E eu gosto sempre de me despedir saudando Axé, Amém, Saravá, Namastê, Hare Hare. E frequento todos esses lugares. Frequento todos. Se for para o bem, que seja, que venha. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está exatamente descolando da religião. A gente está falando da nossa consciência, a gente está falando da nossa crença, a gente está falando da nossa fé. Fé que eu tenho, eu levo fé em alguma coisa. É boa fé. Eu assino e dou fé. Quando, né, a gente pensar aqui nos documentos cartoriais que a gente assina. Então, a espiritualidade, ela tem tudo a ver com felicidade. Porque é pela espiritualidade que a gente se conecta com a nossa esperança, com a nossa crença, com a nossa postura que vai nos favorecer a ver o mesmo fato de uma maneira otimista. Isso tudo passa por espiritualidade. Então, mesmo que você não professe uma religião, mesmo que você não professe uma fé específica, mas se você respeita e se você tem o seu tempo com você para exercitar a sua gratidão, para contemplar, né, essa luz que a gente vê, o frio, contemplar a chuva, contemplar a natureza, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando da nossa camada mais interior, e isso sim é muito importante para que a gente, inclusive, tenha fé, supere as adversidades e encontre esse caminho da felicidade, inclusive junto aos nossos irmãos, respeitando esses nossos irmãos. Então, tem tudo a ver. Mas pegando no sentido mais próximo do seu coração. Eu não acredito na religião por si só. Eu tenho várias experiências das pessoas que se declaram da religião A, B ou C, vão a todos os rituais, sejam eles quais forem, e saem dali e são incapazes de fazer uma gentileza. Isso, para mim, é incoerência. Então, até uma das pessoas, quando eu coloquei a matéria falando de é amor ao próximo, é isso. Uma vez, na matéria que eu coloquei sobre dinheiro ser importante, teve uma pessoa que trocou mensagem comigo, eu não consegui dar conta de falar com todas, mas com algumas eu falei, e ela disse, você só fala que o dinheiro é importante porque você não tem Deus no seu coração. Eu falei, olha, eu não sei se o meu Deus tem o mesmo nome que o seu, mas eu tenho, sim, Deus no meu coração. Ah, mas se você tivesse Deus, você não falava em dinheiro. Eu falei, mas você frequenta alguma igreja? Claro, aí falou qual é a igreja, qual é a religião. Falei, e nessa sua igreja, não existe uma forma de se arrecadar, por exemplo, dinheiro para fazer o bem a quem precisa? Não, na minha igreja não. Aí eu parei. Porque você tem isso. As igrejas precisam existir num prédio que tem que pagar uma conta de luz. Se as igrejas querem fazer ação e querem comprar comida e dar abrigo para alguém, precisa de dinheiro, seja pelo dízimo, seja pela doação, seja pela isenção de impostos, não importa. Então, amar ao próximo, e aí, como o Cláudio falou, a gente exercita a nossa fé, a gente exercita o nosso amor, né? E é amor, amar mesmo, é amor não amar, como diz até a Ana Beatriz, uma psiquiatra que fala muito de felicidade, não é amar a pessoa, é amar a vida, é esse sentimento nobre que a gente tem. Então, cada um na sua fé, né? Cláudio está dizendo, a palavra Deus tem o eu. Olha só, seja Deus, seja o nome que for, mas que seja do bem. Acho que esse é o principal ponto quando a gente fala de religião e de religiosidade. Se o caminho for o bem, a gente está conectado, a gente está junto. É isso. Eu não queria ir embora sem deixar sem ninguém aqui sem resposta. Eu sei que a gente combinou. Vamos lá. Vai ficar feio, mas assim, você vai responder assim, bem simples e bem objetivo, que aí a gente vai embora, tá? Que é o Daniel.
Ele falou assim, qual o conselho que você daria para quem tem medo de colocar o seu sonho em prática? Primeiro, você tem consciência do seu sonho? Já é um primeiro passo. Medo não significa que você não vai. Medo significa que você vai procurar traçar um plano para enfrentá-lo de maneira consciente. O medo é bom, o medo protege. Então, deu medo? Pega, olha, pega e vai. O medo ajuda. Se você tem consciência do teu sonho, tá com medo? Então você se cerca do que precisa, porque o medo protege. O medo evita que você vá peito aberto para os riscos que podem vir contra você. Então o medo é bom. Mas bloquear o seu sonho tá no teu passo, dar um passo adiante. Cris, como passou rápido. Muito, 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 muito obrigado. Só tem uma coisa. Diego. Só tem uma coisa. Qual era a pergunta chamada da live? Que você ia fazer, aí não fez. Qual era a pergunta? Só fala a pergunta. Existe chave para a felicidade? Aí, pô, separei a caixinha de chave de fenda de felicidade. Você não me faz a pergunta, eu tinha que perguntar, Fábio. Olha só. Existe. Gostei. Olha só, tá aqui. Se a gente pega essas chaves, né? O Adailton colocou, a Terezinha colocou. Chave para felicidade? Tem. Quando a gente contempla, quando a gente agradece, quando a gente é gentil, quando a gente exercita a boa fé. Acho que essas são as chaves da felicidade. E a gente vai sempre trazendo mais chaves aqui. Gostei! E peguei você! Eu vou falar o quê? Eu vou embora, eu vou agradecer. Você está certíssima. A pauta, o tema, eu não ia perguntar. Falei tudo. Mas é que é isso tudo, não tem uma coisa só. Aí eu peguei a caixa de chave para você ver como é que eu vim preparada. Eu ia ter a pergunta, como é que pode? Olha, Cris, um beijo no teu coração. Eu não tenho como te agradecer. O teu carinho, a tua atenção comigo começou lá no início, segue cada vez melhor, mais forte, e que em breve a gente possa se encontrar, se abraçar. Que agora está podendo, né? Está valendo. Sim. Fábio, eu que agradeço a você pela confiança, pelo espaço, pelo carinho também. Agradeço a todos que passaram aqui. Como eu estou prestando atenção olhando para você, ou para ler para baixo, aí tem o óculos aqui. Mas agradecer a todo mundo que entrou, que falou. E como eu gosto de terminar, e misturando aqui com o que o Cláudio trouxe, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá. E para quem ateu que sejamos pessoas de boa fé. É isso. Muito obrigada a você. E vamos Beijo. Beijo grande. Beijo. Tchau. Eu nem pedi música, hein, Cris? Você se salvou, que eu nem pedi música. A próxima vai ser musical. Devolvo para você. Nem pedi música. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.